Quando eu fiz agora a Semana Santa com o pastor Luiz e na Novo Tempo, eu acompanhava ali junto, preparando todo o suporte e também fazendo a promoção do mutirão de Páscoa. Foi muito interessante, porque uma menina entrou em contato comigo pelo meu Instagram. Eu dificilmente olho as mensagens de pessoas que eu não sigo. Ali tinha solicitação de mensagem. Eu raramente olho aquilo. Mas naquele dia, Deus falou assim para mim: olha a solicitação de mensagem do teu Instagram. Mas foi assim, uma mensagem tão clara de Deus, e Deus abrindo uma porta em relação a ela para a minha vida. E eu olhei lá aquela solicitação, e ela, quando eu comecei a responder, eu quase que escutei o grito dela assim no digitar. Ela disse: pastor, o senhor está me respondendo, não acredito, que coisa boa, eu estou chorando aqui. E começou a botar um monte de emotion, assim, de choro e tal. Pastor, eu estou chorando que eu não consigo nem escrever, de tanta alegria que o senhor me respondeu. Eu tentei falar com o pastor Luiz, não consegui, ele não, claro, ele não tem como atender, é impossível, muita gente que acaba entrando em contato, mas ela ficou tão feliz. Ele falou: pastor, eu tenho um sonho, eu estou perseverando nisso há anos, eu queria ser batizada pelo pastor Luiz. Eu falei: nossa. E ela estava 8 anos afastada da igreja. Eu falei: eu sou de Salvador, da Bahia. Eu falei: puxa, mas agora não tem nem como ir lá na Bahia batizar ninguém, porque não pode, não tem nem viagem, nós não podemos sair, tudo isso. Pastor, mas eu estou morando em Águas Claras. Eu estou morando em Águas Claras já há um tempo, um ano, e eu queria saber se eu tenho uma chance de um dia ser batizada pelo pastor Luiz. E eu falei: claro que tem. Você orou, perseverou, Deus abriu as portas. Eu não olho mensagens de pessoas que eu não sigo, não tenho esse costume, porque acaba tendo muitas pessoas conversando e a gente não tem tempo de atender a todos. E ela disse assim: pastor, eu estou morando aqui pertinho em Águas Claras. Onde é que vocês moram? Eu moro em Brasília. E ele também é meu vizinho. Eu falei: nossa, ficou fácil. Eu marquei com ela, falei com o pastor Wesley de Águas Claras, marcamos o dia para fazer a visita, marcamos o dia do batismo, e há 2 sábados atrás, sem ser o passado, o anterior, eu tive a alegria de ir lá na igreja. O pastor preparou o tanque batismal, preparou só para ela, o esposo, tinha um ancião, um diácono, um batismo só do casal, e nós pudemos ali realizar o batismo dela, e ela ficou mas muito feliz. Eu fiquei pensando, Deus abriu uma porta, e é o que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que se a gente perseverar, se a gente orar e suplicar, isso vai fazer um bem grandioso para você que está no projeto, porque você vai ser o primeiro abençoado. O primeiro abençoado dessa história é você que está fazendo esse trabalho. Eu tenho um grupo aqui de Brasília de 15 pessoas que eu tenho orado e mandado mensagens frequentemente. Comecei nos 10 dias de oração e seguidamente eu mando mensagens para eles, que são pessoas afastadas também. E sempre tem 2, 3 que estão ali mais atentos a isso. Não é fácil, sabe? Uma pessoa, quando se afasta da igreja, para trazer de volta, o ponto de partida aqui é a gente fazer uma ponte para as necessidades e interesses dela. Vejam, nós não temos que falar de coisas da Bíblia, não temos que dar estudo bíblico, não temos que dar nenhuma mensagem para ela, mesmo que ela faça alguma pergunta. Veja, quando o texto aqui diz para falar de Cristo, eu tenho que falar e fazer os métodos de Cristo. Esse lance de você estar comendo com as pessoas junto, isso faz uma diferença muito grande. Então, o que Cristo fazia? Ele se misturava com as pessoas. Ele se misturava. E qual que era a intenção dele? Era uma só. Ele desejava o bem das pessoas. Veja, esse é um segundo princípio. O primeiro é você se misturar com as pessoas. Esse outro é desejar o bem. Demonstrar simpatia para as pessoas é você se interessar por elas. Sabe que isso é um princípio de relacionamento poderoso. Isso funciona com os seus familiares, com o esposo, com a esposa, com filhos, com os pais. Quando você se interessa por aquilo que as pessoas estão aí buscando, e quando vocês atendem às necessidades dessas pessoas, é impressionante o impacto. Veja, até agora eu não falei de levar um texto bíblico, de nada disso. Falamos só de fazer 3 coisas: se envolver com as pessoas, e vocês estão fazendo isso por meio das redes sociais, WhatsApp, ligação, desejar o bem das pessoas, demonstrar simpatia, ser simpático com as pessoas.
e também atenda às necessidades delas. Sabe que na União Central Brasileira, no estado de São Paulo todo aí, que envolve vários campos, eles fizeram uma pesquisa nos últimos 5 anos com as pessoas que voltaram para a igreja e perguntaram assim, por que você voltou? E eles entrevistaram 16 mil pessoas, uma multidão de pessoas. E sabe o que eles responderam? 75% deles disseram o seguinte, eu voltei e o que me tocou foi saber que tinha alguém orando por mim. Então, meus amigos, a coisa mais importante nesse trabalho, a primeira delas, é orar pelas pessoas. Orar todos os dias. O texto falou aqui, orar e perseverar. Orar e perseverar. E Deus vai abrir as portas. E agora, esse método de Cristo, que é o único que funciona, é querer o bem das pessoas. Não é fácil isso, sabe? Isso é uma amizade verdadeira mesmo. É você investir tempo. É gastar tempo. É amar e amar até doer. Jesus amou até o fim, mesmo que as pessoas não tinham feedback, não tinham retorno. Ele morreu amando na cruz. Então, esse é o nosso grande desafio. É você se interessar. Ter uma lista, uma ligação, um contato. Isso é desafiador. É bonito ver vocês fazendo isso. Eu fiquei muito feliz. Mas os próximos passos não são fáceis, não. É você se interessar pelas pessoas. Isso é um grande desafio. É um grande desafio. Não é algo assim tão natural. Eu vi que alguns aqui têm facilidade, têm dom, já trabalham com isso. Mas se preocupar com a pessoa, ver como que realmente ela está. Sabe que esses dias, umas 3 semanas atrás, eu tenho um primo que mora em Londres, já 2 primos, uma prima e um primo que frequentam lá a Igreja Brasileira de Londres, na Central. E ele, o Emerson e a Keila, ele me ligou, e aí, primão, como é que tá você? Cara, e como é que tá a tia e as tuas irmãs e tal? Ficamos aí uns 20 minutos, ele me ligou só para ver como é que eu tava. Foi a primeira vez que ele fez isso na vida, praticamente. E eu achei interessante porque essa preocupação tremenda, a primeira preocupação é querer o bem, é simpatia, é atender o que a pessoa precisa, só que isso requer investimento. Investimento. Eu tenho meus grupos aqui que eu faço isso diariamente, mas requer investimento, disciplina. E esse é o princípio todo. E o texto aqui de Colossenses, ele termina exatamente assim, né? Ele fala, olha, portai-vos com sabedoria. Como é que é sabedoria? Eu não tenho como saber qual é o caso de cada um que vocês estão atendendo, mas uma coisa é interessante. O texto fala que sabedoria, aqui no original, é a sua inteligência mais o poder de Deus atuando em você. E por fim, com palavras sempre agradáveis, temperadas com sal. É o que fala o texto. Essa é a estratégia infalível. A estratégia infalível. Aí você vai ganhar confiança. Essas pessoas vão reacender a amizade, vão voltar para os caminhos de Deus. E o que deveria acontecer com a igreja, todos nós que recebemos de Cristo a salvação, deveríamos ser um elo na corrente que vem do céu e conecta um ao outro. Aqueles que estão aí, a nativa, que estão firmes, quem sabe, esse aqui deveria ser um método da igreja atuar, para ninguém sair, para ninguém se perder. Eu vi que vários falaram que tem que cuidar no preparo, quando lá na igreja, e aqueles que estão querendo esfriar para sair. Se essa estratégia aqui acontecer, elos, uma corrente do bem, eu cuidando de mais um e alguém cuidando de mim, é só isso. Sabe que agora no mutirão de Páscoa foi interessante, porque começou a corrente do bem, alguém doou 3 cestas básicas e fez um vídeo e desafiou mais 3 amigos e postou nas redes sociais. Esses 3 pegaram mais uma cesta básica, mais outra e desafiaram mais um. E gerou, agora nessa pandemia, a corrente do bem. Eu fico imaginando, a corrente do bem deveria acontecer na igreja todo sábado, todo dia, segunda, terça, quarta, cada um cuidando do outro. E se eu cuido do outro e alguém cuida de mim, nós não teríamos ninguém perdido, ninguém está distante, ninguém poderia talvez ter ido viajar ou se mudar sem que alguém soubesse. Esse deveria ser o ideal do plano para cada um de nós. Portanto, meus amigos, aqui está o método de Cristo, e esse é o método infalível. E quando você faz isso, você ganha a coisa mais importante, que tanta gente fala aí em liderança. Tem vários livros aí da Franklin Covey e outros mais, que é a velocidade da confiança. Quando você se interessa pelas pessoas, quando você quer o bem, com simpatia e atende aquilo que elas precisam, é impressionante. Você ganhou confiança
E as pessoas vão ouvir você agora através de um curso bíblico, através de uma amizade mais profunda, através de um convite para voltar e assistir uma programação. Enfim, esse é o método infalível. O que nós não podemos é chegar com uma pessoa simplesmente e dizer assim, olha, eu tenho um texto para você, o texto de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que muita gente esquece é que o verso 14 fala assim, todavia, fizestes muito bem, se associando nas minhas tribulações, nos meus problemas, nas minhas lutas. Quando um se preocupa com o outro, aí as coisas fazem toda uma diferença. Sabe que eu fui num pequeno grupo esses dias e uma mulher chegou lá com o bebezinho no colo e ela começou a chorar na hora do momento da oração. Ela chorava, mas chorava alto e parece que ia faltar o ar. E quando ela falou assim que o marido deixou ela conseguiu expressar duas palavras. Meu marido foi embora essa semana. Eram 5 mulheres, elas foram em roda, uma pegou o bebê no colo e as outras 4, 5 praticamente pegaram aquela mãe no colo também. E as 5 mulheres fizeram a coisa mais linda que eu vi. Elas choraram junto com ela, abraçaram e choraram junto por 10 minutos. Sabe que é exatamente o que acontece quando alguém leva uma martelada no dedo. Se você já martelou o dedo, você sabe o que eu estou falando. Talvez pregando um quadro na parede aí, alguma coisa, ou aí fazendo uma comida. Quando você erra e dá no dedo com o martelo, que dor terrível é essa? Que dor terrível. O que a gente faz quando martela o dedo? A gente abraça o dedo, dá beijinho, bota embaixo do braço, faz um monte de coisa. A dor quase que continua, não muda nada. Mas essa atitude de abraçar alguém ferido, abraçar alguém machucado, isso é igreja. Isso aqui é igreja. Abraçar alguém que se foi, abraçar alguém que está machucado, alguém que está ofendido, querer o bem, com simpatia, com oração, orando por eles, isso vai fazer uma diferença, vai amenizar a dor, vai drenar o sentimento negativo, vai drenar aquela angústia. A pessoa põe para fora e quando a gente abraça de verdade alguém, nós nos tornamos a igreja real de Cristo nessa terra. Eu tenho visto isso nesse movimento. Eu fico muito feliz de ver aí essa iniciativa da liderança jovem, o pastor Lucas, em ver uma galera de Deus querer abraçar esses que estão machucados. A vida é muito injusta aí fora, sem Deus. As pessoas são golpeadas pelo inimigo, o inimigo é traiçoeiro, ele é cruel, ele destrói, ele bate, ele machuca. Mas nós, como igreja, nós somos os dedos, a mão, os braços de Cristo para abraçar, para acolher essas pessoas. Então, quando a gente fala isso, trazer para a igreja, na verdade é trazer para você, porque você é igreja. Eu sou a igreja. Não é trazer para o nosso prédio aí na 611, não é isso. É trazer para você. É trazer essa pessoa para perto de você, abraçar essa pessoa, querer o bem dela, e aí as coisas vão mudar. Não é um conjunto de doutrinas. As pessoas não saíram porque deixaram de crer a verdade. Elas saíram porque foram machucadas pela vida e talvez faltou essa corrente, né? Faltou esse elo aqui. Faltou esse elo, alguém conectar com o outro e não perder nenhum. Talvez essa deveria ser a prática da igreja hoje. A nossa escola sabatina jovem, um cuidando do outro, cada um conectado no outro. E está semanalmente um preocupado com o outro. Pô, cadê o fulano? Eu sou responsável por ele aqui, ele por mim. Semanalmente, constantemente, cadê o fulano? Cadê o outro? Que sabe montar uma corrente. Não precisava cada um aí estar com 40 nomes, né? Eu vi alguém com 30 e poucos nomes, outro com 16. Claro que são poucos, tem que atender agora desse jeito. Mas se eu cuidasse de uma pessoa e uma pessoa cuidasse de mim, resolveria o problema. Esse aqui é o plano de Deus. Está aí o texto, ó. Aquele que se torna um filho de Deus deve daí em diante tornar-se como um elo na cadeia descida para salvar o mundo, um com Cristo em seu plano de misericórdia, indo buscar e salvar o perdido. E assim, essa corrente sempre aumentando, com o outro buscando o outro. Se você colocar elo aí no aplicativo de Ellen White, vai aparecer um monte de citação. Não é uma só isolada, tem várias. Elo. São essas correntes, né? A corrente do bem. O que vocês estão fazendo hoje é a corrente do bem. E eu louvo a Deus por isso. Parabéns a todos vocês. E o método de Cristo, meus queridos, é infalível. Infalível. E essa é a base da nossa mensagem dessa noite. Querer o bem e mostrar a Cristo e trazer as pessoas para pertinho de você. Parabéns por esse projeto. Que Deus use vocês a abraçar esses jovens
invista, ore, suplique. Peça que Deus abra portas, dê ideias com sabedoria pelo Espírito Santo para você ser um instrumento para ajudar essas pessoas e para que ele possa realmente ser representado por você. Ao trazer essas pessoas de volta, eu tenho certeza que elas não vão esquecer quando alguém cuidar delas e trazer e ouvi-las e atender às suas necessidades. Até que ela se fortaleça e possa fazer isso com o outro. Porque é trabalhando por outro que a gente é fortalecido.